Cordiais saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ordem Viva, aqui no nosso podcast. Na edição passada fizemos uma viagem virtual para o Conselho Provincial de Manica, onde medimos o pulsar do CP com o Dr. Crimildo João. Para esta semana a viagem é também virtual e será para o Conselho Provincial da Zambésia. E vamos mesmo conversar com o Dr. Alberto João Marquesa, que é presidente deste CP. Dr. Marquesa, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como encontrou o CP da Zambésia e como está atualmente? Muito obrigado. Primeiro agradecer pela oportunidade de participar neste podcast da Ordem Viva. Quando eu assumi o Conselho Provincial, já havia um caminho meio andado. Caminho meio andado porque eu decidi, ou eu substituí a doutora Ásia, a pessoa que me antecedeu, mas nessa altura também vinha trabalhando na altura quando era a delegação com o doutor Nomera, então já vinha com alguma experiência do que era a ordem, as atividades da ordem, e deu para dar seguimento, sempre na expectativa de fazer o melhor. Presentemente estamos a tentar dar o nosso máximo, mesmo em termos de cobertura, já temos mais distritos com advogados, mesmo em termos de conhecimento ao nível da província, a ordem também agora é muito mais conhecida e estamos a tentar fazer o melhor para ver se efetivamente levamos o Conselho Provincial da Zambésia a um bom ponto. E quantos advogados tem neste momento a Ordem dos Advogados, o Conselho Provincial da Zambésia? Perfeito. Na altura que nós assumimos, encontramos 48 advogados. Como pode saber, é que a província talvez é tão pequena, e a maior parte dos advogados preferem estar fora. Então temos muitos advogados inscritos cá, mas grande parte deles estão noutras províncias como Nampula, porque é um grande centro comercial, temos outros colegas que estão na Beira e outros na cidade de Maputo. Presentemente temos 78 advogados já inscritos e esta semana que terminou entregamos carteiras a 13 advogados. Foi um marco muito importante porque não tem sido praxe termos um número maior de advogados, mas desta vez tivemos 13. E outra situação também que foi uma grande valia durante esse nosso mandato é que antes grande parte dos advogados que passavam por essa província faziam os estágios com patronos. Alguns estavam aqui na província, mas grande parte deles também estavam fora. E eram obrigados quase todas as semanas a fazerem, a deslocarem-se para as cidades como Nampula ou Beira para ir participar em formações. E quando chegasse a altura também dos exames, também, sobretudo para o caso da província de Zambésia, iam mais para Nampula, porque é mais próximo, tendo em conta o estado da estrada, e era lá onde faziam os exames, oral e escrito. E presentemente esse processo foi, portanto, descentralizado. Agora são os conselhos provinciais, uma grande valia, porque a conversa que eu tive com alguns colegas, só para Beira, para um exame, tinham que gastar no mínimo 15 mil, alojamento, transporte e outras coisas. Agora já fazemos localmente e isto trouxe essa grande valia, porque a maior parte dos colegas já não tem por que deslocar-se para outras províncias para poderem fazer o exame, quer oral, quer escrito. Então agora estamos com 78 advogados já inscritos, mas como disse, há uma fasquia, uma franja deles estão em Nampula e Maputo e Beira. Deste número de advogados, quantas mulheres temos? Como é que é o envolvimento, a integração da mulher advogada no CP da Zambésia? Grande parte é masculino, não tenho assim em mente o número das mulheres, mas passam de 10 e temos estado a tentar privilegiar
sobretudo no ano passado, quando foi e este ano também, quando foi de 7 de abril, eles se empenharam, 7 de abril, CCI, foi um marco muito importante, fizeram palestras, e este ano também, em setembro, tivemos o seminário em TED, sobre a mulher advogada, e temos estado a encorajá-las para perceberem que elas precisam de ganhar o protagonismo. Não é verdade que o mercado é um pouco apertado, a cidade é pequena, mas temos agora, por exemplo, algumas mulheres já com escritórios e a trabalharem com normalidade. Então, estão bem-vindas e temos estado a encorajá-las. Exato. Quais são os reais desafios que a classe enfrenta na província? O grande problema que é o centro nevrálgico da nossa advocacia tem a ver com aquilo que nós debatemos em TET e até fizemos referência no nosso simpósio, que é a advocacia e do aperfeiçoamento, sobretudo. Por quê? Porque temos áreas em que grande parte de nós, mesmo para os advogados que estão na praça já há bastante tempo, não entendem milho. E nós ainda não temos a cidade de Quelimane, digamos, advogados especializados em determinadas áreas. Então, um dos grandes problemas que nós temos é a formação. Formação em áreas como, por exemplo, o contencioso fiscal é um grande calcanhar de Aquiles. Áreas como o contencioso administrativo, aduaneiro, são áreas em que não temos uma formação específica. Eu recordo-me no ano passado, se não estou a erro, se não inclusive deste ano, participei numa formação de contencioso fiscal, mas confesso que não foi muito proveitoso, porque foi online, chegou à altura em que o formador já não conseguia aconselhar com os formandos que eram presenciais e os que estavam online. Então tivemos muita dificuldade para acompanhar e até hoje não me sinto suficientemente preparado para pleitear em processos fiscais, e algum passo foi dado na área administrativa. Tivemos neste nosso conselho formações e tivemos juízes do tribunal administrativo, mas não foi bastante suficiente, porque foi uma coisa de 3 horas, se não estou a errar. Mas um dos grandes problemas que nós temos enfrentado é a formação. Grande parte dos colegas que saem das faculdades, não basta conseguir a carteira, está na praça. E algumas vezes somos confrontados mesmo com situações em que os juízes nos solicitam para saber como é que é este advogado, como é que vocês permitiram, como é que passou, como é que teve isto, aquilo, mas não temos como, porque a formação é individual, cabe a cada um procurar a área que tem alguma fragilidade e se calhar até frequentar a formação. Agora tive uma colega que foi participar numa formação sobre solvência em Maputo, mas ela foi às expensas pessoais e ela provavelmente já deve ter terminado. Então, um dos grandes problemas é formação. Grande parte dos colegas e nós, eu assim dizer, não temos muito domínio em determinadas áreas, e como não temos, portanto, advogados especialistas nessas áreas, muitas das vezes as pessoas preferem solicitar advogados fora, sobretudo da cidade de Maputo e de Nampula. A outra área também que temos grande problema é relativamente à inteligência artificial. Isso não é só o problema dos advogados, mesmo até os Esta faz parte de uma das perguntas minhas. Como é que nessa altura eu posso fazer, mas a formação, você sobre os advogados e a questão de investimento para o advogado ter um espaço próprio. A cidade de Quelimane é uma das cidades em que para conseguir arrendar um escritório é quase impossível. Os valores são muito altos. Então, grande parte dos colegas usam escritórios ambulatórios, não é? Digamos assim, encontra-se com os clientes por baixo da mangueira, vai para um restaurante, vai para uma esquina qualquer, e ali onde vão
negociar os honorários, e isso muitas das vezes retira o mérito do advogado, porque quando o cliente, o constituinte, descobre que esse advogado não tem um domicílio, muitas das vezes não dá muito valor, e aí a probabilidade dele, o advogado, impor os honorários é menor. Exato, falou em inteligência artificial, lá mais adiante havemos de conversar um bocadinho sobre a inteligência artificial como um dos desafios. A procuradoria ilícita, assim como vários outros males, para não falar da inobservância da ética e deontologia profissional, também constituem um desafio no exercício desta carreira ou desta profissão de advogado. Como é que o CP da Zambésia tem lidado com estas questões, principalmente da procuradoria ilícita? Certo, certo. Nós temos sido reportados vários casos de indivíduos, alguns deles até não têm formação em direito. Eles fazem-se passar por advogados e acabam burlando as pessoas. E em alguns casos a Procuradoria, o Gabinete de Combate à Corrupção reportam-nos para saber se efetivamente essa pessoa está no banco de dados no nosso, da Ordem de Advogados. E muitas das vezes nós fazemos a questão de responder depois de consultarmos os nossos bancos de dados e se constatarmos que realmente esse indivíduo não está. Os outros são aqueles que estão suspensos e que muitas das vezes, quando vêm clientes, fazem-se passar, e nós fazemos também a questão de informar aos tribunais. E uma das metodologias que nós adotamos agora é atualizar periodicamente os tribunais, e por acaso temos uma boa relação com a maior parte dos órgãos de administração de justiça. Em todos os encontros onde nós temos tido o Estado, procuramos sempre exortar aos responsáveis para adotar um sistema de ou consultar através da cobrança mesmo da carteira, ou quando aparece sempre alguém que exijam se efetivamente esse indivíduo está inscrito. Então temos muitos casos e alguns deles até acabamos demandando, os processos estão a ocorrer. Na semana passada recebemos também um caso da Procuradoria de Inhações, que procurava saber se determinado indivíduo, a sua condição, se era ou não, e nós respondemos, por acaso não constava. Então há muitos casos que nos são reportados, alguns deles chegam, outros pura e simplesmente as pessoas acabam se conformando, mas temos um grande desafio, e é de procuradorias ilícitas, e muitas das vezes quando a pessoa passa por essa situação, por exemplo, de burla, só mais tarde é que solicita a presença ou a participação de um advogado, e nessa altura é tarde. Então sempre que nós temos situações dessas, fazemos a questão de alertar as instituições para evitarem tanto receberem procurações de pessoas que não estejam inscritas na ordem, e outros casos preferimos também encaminhar à Procuradoria, e temos casos que estão em curso. Mas outros desafios também, para além da Procuradoria, quando eu entrei era, vamos lá, a preterição de alguns agentes da polícia, sobretudo, que procuravam subestimar a figura do advogado. Nós tivemos um caso que aconteceu nesta nossa província, em que um colega que foi solicitado para intervir num processo em que o chefe das operações tinha mandado prender pessoas. Isso é muito comum, mandar prender alguém sem mandato, sem formalidade nenhuma. E ele foi para a esquadra, procurou saber do comandante, não estava chefe das operações, e por acaso ele recebeu-lhe. E Dani procurou saber o que é que queria, quando o colega disse que estava para assistir aquelas pessoas. Então ele correu com ele do gabinete com a alegação de que ele não recebia instruções de um advogado. E há um outro entendimento também dos agentes da polícia, de que eles é que mandam na esquadra. Então não é o advogado que tem que vir, quer dizer, para eles é uma afronta. Por quê? Porque nessa altura, quando eles prendem alguém, primeiro sem mandato, este é o período fértil para a extorsão.
é essa altura em que algumas vezes eles acabam dizendo que podem lhe ajudar a fazer um simples pedido, por exemplo, de pedido de liberdade provisória, e outras vezes até acabam negociando para soltar antes da legalização. Então, quando é assim, a presença do advogado sempre é um problema. E neste caso em específico de Mercuba, nos demos 30 dias para ver se o chefe de operações ia se retratar. Passou aquele período, fizemos um coisa de estúdio, uma moção, censura a nível mesmo da própria da ordem, e ele se recebeu. E depois tive uma entrevista que dei num canal televisivo aqui local, também se apercebeu, e nós entramos com um processo crime onde cobramos, onde exigimos 300 mil de indemnização. Esse processo está em curso. Quando ele se sentiu encurralado, procurou pelo colega, procurou pelo ofendido para ver se efetivamente podia perdoar, para ver se tanto podia renunciar, desistir do processo, e o colega não desistiu. E nessa altura, mesmo os pais de direitos que ele tinha mandado prender, tentei instaurar um processo de crime para responder. É verdade que é o processo moroso dessa altura até aqui ainda não foi, já foi solicitado o colega para a instrução, mas não foi julgado, mas foi um bom começo, e a partir dali até aqui, pelo menos ficaram sensibilizados que a ordem não se vai compadecer, não se vai acobardar perante a esse tipo de comportamentos. E isto foi um marco muito importante. E em algumas vezes, quando tivemos a semana da legalidade, onde a ordem foi convidada, e mostramos ao comandante em todos os eventos em que passamos, porque eles foram, por acaso, responsáveis, mostramos aos comandantes desta intransigência dos seus agentes, e que muitas das vezes não querem receber os advogados com a alegação de que é uma fase prematura, não pode intervir advogado, mas eles procuram evitar a presença do advogado para poderem lograr os seus alcances. Então, até então, a nossa relação está boa, e temos tido realmente uma colaboração muito salutar. Exato. Vou continuar com mais uma pergunta. Penso que ficou o essencial sobre este ponto. Dr. Marquesa, o ilustre bastonário Dr. Carlos Martins tem dito, e passo a citar: a formação contínua dos nossos membros constitui a pedra angular deste mandato. Por isso, uma das medidas que adotamos logo após a tomada de posse foi a criação do Gabinete de Formação, cujas atividades são desenvolvidas em estreita colaboração com a Comissão Nacional de Avaliação, Estágio e Formação Profissional. Pergunta, doutor, até que ponto é que a formação é crucial para o pleno exercício da profissão de advogado? Perfeito. Como eu dizia, durante o período de formação, muitas das vezes a nossa instrução não tem sido cabal, não tem sido suficiente para poder o indivíduo, depois de ter a carteira, desenvolver as suas atividades como se deseja. E durante o período de estágio, tem sido feito realmente um trabalho muito salutar. Eu tenho dito e louvo o trabalho que tem sido feito mesmo a nível da ordem. Tenho decorrido várias formações online, e essas formações são acompanhadas pelos nossos advogados e advogados estagiários. Mas também, como me referi, ao nível do Conselho Provincial, nós ministramos também formações ao longo do mandato. Um dos grandes problemas que nós tínhamos detectado, e sempre foi recorrente, os colegas sempre se manifestavam de que tinham algumas lacunas, foi, por exemplo, a área de cálculos de custas, preparos de custas judiciais. Por quê? Porque, só para ver, vamos supor o advogado que pretende adiar o julgamento. Muitas das vezes os tribunais arbitram valores de forma aleatória, mas fomos perceber
que, afinal, aqueles valores não eram os reais. Num lugar, por exemplo, de pagar 20 meticais ou 50 meticais, os nossos advogados eram cobrados 1.000, 1.500 ou 2. Então, ministrou-se esse pacote, convidamos um indivíduo especialista nessa área e foi uma tarde muito frutuosa. Esteve o formador disponível para explicar tudo o que era necessário. Foi uma das lacunas que nós identificamos. Também outro fator que muitas das vezes leva, sobretudo o jovem advogado, a ter muita dificuldade para a sua inserção era o processo declarativo ordinário. Convidamos um juiz e veio este ano, sentamos. Felizmente nós temos um salão e um escritório condigno, e veio aqui no nosso conselho ministrar uma formação durante toda a tarde, e estavam lá grande parte dos advogados, e por acaso é o juiz que está na área acima. Também tínhamos, como me referi, há uma grande lacuna na área de contencioso administrativo. É verdade que pode ainda subsistir uma e outra, mas pelo menos tivemos um juiz que está na área já há anos. Ele nos ajudou a tentar denunciar algumas áreas de penumbras. Então, a formação é fundamental. Agora, é verdade que, por estarmos um bocadinho deslocados do Maputo, existem informações, por exemplo, essa que eu me referi, de contencioso fiscal, em que foi administrada online, e a grande dificuldade que os participantes das outras províncias tiveram era de conseguir acompanhar o processo de formação, porque aquilo havia colegas advogados que estavam a assistir presencialmente. Então o formador esteve mais concentrado para as pessoas que estavam ali próximas do que para os, e depois com as falhas de rede, falhas de sistema, algumas vezes ficávamos um bocadinho deslocados, mas a formação é fundamental, e eu estou em querer que o desempenho que a maior parte dos advogados estão a ter, graças a esse fator formativo que tem sido levado pela ordem, mas também porque os CPs têm a faculdade de escolher temas e ministrar. Isto também tem estado a contribuir em grande maneira para a melhoria do desempenho dos advogados, e sobretudo para os que recentemente ingressam ou ingressaram para a ordem. Exato, a formação é de facto fundamental para o exercício da profissão de advogado, mas também em todas as áreas, e uma delas é a inteligência artificial. Já havíamos falado antes sobre a inteligência artificial, mas como é que esta está-se a tornar uma realidade, e como é que o CP da Zambésia prepara-se ou encara esta nova realidade? Certo. Nós ainda não tivemos uma indução para o efeito, mas é uma ferramenta fundamental, porque a dinâmica do processo, a dinâmica dos sistemas e dos outros países, muitas das vezes só é possível quando estão a par do que está a acontecer. Nós ainda não estamos suficientemente preparados, e uma experiência muito interessante, mesmo também para os próprios tribunais, não estão preparados. E um desses dias eu tive um caso, e foi mesmo comigo, de um meu constituinte que pediu liberdade provisória mediante caução. O tribunal autorizou, e ele, depois de algum tempo, trouxe o talão de depósito. Fomos dar entrada no cartório, e ele beneficiou da liberdade provisória. Quando fomos ao julgamento, ele foi absolvido, e como normalmente a caução é um depósito que se faz, e em caso de absolvição o indivíduo pode requerer de volta, nós requeremos o levantamento de valores, quase 800 mil. O juiz, por acaso, diferiu o pedido e já estava para emitir o cheque, mas foi cauteloso, pediu o cartório para ir
fazer o extrato de conta, foi-se descobrir que, afinal de contas, o meu constituinte não tinha depositado valor na conta do tribunal. Só para ver como este despreparo, como a falta de, vamos lá, formação, mas também equipamento, mecanismos para aferir se efetivamente uma determinada peça foi forjada ou não. Veja que, se não tivesse havido o cuidado do juiz, o meu constituinte não só teria defraudado ao tribunal por ter tido essa liberdade, mas também queria levantar um dinheiro que não tem. Então, é uma ferramenta fundamental, concordo perfeitamente, e é importante que quer os tribunais, quer os advogados tenham alguma preparação e também tenhamos a ferramenta necessária. Às vezes nos apetece, mesmo aqui ao nível do Conselho, ministrar formações online. Por exemplo, com os colegas que estão nos distritos ou mesmo os colegas que estão fora da província. Mas nós não temos equipamento, então é um desafio, mas é fundamental, e eu acho que com o tempo, quando conseguirmos aprimorar, trará uma grande valia para a administração de justiça e sobretudo para a melhoria do desempenho dos advogados desta parcela. Exato. Dr. Alberto Marquesa, uma das missões da Ordem dos Advogados de Moçambique é defender a Constituição e os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo os direitos humanos. O país viveu um momento conturbado logo após o processo eleitoral, foi há sensivelmente um ano, e o papel da Ordem dos Advogados foi fundamental na defesa dos cidadãos que viram os seus direitos violados. Como foi gerir esta situação ao nível da província da Zambésia? Foi uma experiência atípica e foi muito, digamos, um cenário desafiador e, sobretudo, por ter coincidido com o nosso mandato. Ao nível da cidade de Quelimane, as manifestações até foram pacíficas. Pacíficas por quê? Porque eram coordenadas pelos responsáveis e vocês viam sempre nas televisões, nas redes sociais. Mas chegou uma altura, sobretudo para os distritos como Mucuba, distritos como Ili, distritos como Inhaçuns, em que o cenário saiu do controle. E quando isto aconteceu, a partir do próprio Conselho Nacional e a Comissão dos Direitos Humanos, criamos equipas de plantão. Ao nível da cidade de Quelimane, assistimos muitas detenções e a equipe de plantão intervia na hora e quase todos, ou grande parte daqueles casos de manifestantes que tinham sido detidos em decorrência das manifestações foram soltos a tempo. E tivemos quase espalhadas Gurui, tivemos em Mucuba, no Ili, em Murumbala. Foi uma experiência muito, muito interessante. Agora, o que foi um pouco intrigante é que havia alguma instrução, vamos lá, da polícia, que sempre, por exemplo, tivemos a situação do Gurui, em que os nossos colegas não tinham acesso. E o comandante dizia, nós recebemos ordens para não terem contato com advogados. E procurávamos falar com o comandante provincial também, e interagíamos com o procurador-chefe para ver se interagia com o procurador distrital. Este foi um dos grandes problemas. Tivemos também experiências muito amargas de manifestantes que foram seletivamente detidos. Não foram encontrados na plena feição, mas eram pessoas que de forma seletiva eram recolhidas nas suas casas e foram baleadas a posterior e internadas. Foi numa altura em que era quase impossível. Nós também tínhamos para a nossa própria segurança e tivemos uma experiência de um colega presidente da Uniasa que foi a Micanhelas e quase que perdia a vida por conta de que ele foi sequestrado depois do seu trabalho
e como sempre nos esses sítios, pronto, exatamente. Então nós temíamos também para a nossa própria segurança e em encontros onde nós participávamos, tínhamos que dizer, sim senhor, nós estamos na vanguarda das prisões ilegais e outros não gostavam de ouvir que eram prisões ilegais porque havia alguma mistura política, mas foi um trabalho extraordinário. Conseguimos assistir quase todos, ou maior parte daqueles que estavam, tinham sido detidos em decorrência das manifestações, com alguma exceção daqueles que realmente eram encontrados com algum bem, que eram encontrados a furtar alguma coisa, esses acabaram a ser considerados como delinquentes e foram julgados. Podíamos aparecer como defensores, mas não com aquela performance que nós tínhamos a quando das manifestações. Foi uma coisa interessante e eu acho que aos próximos mandatos e provavelmente se a situação prevalecer também terão que estar muito preparados porque quando chega nessa altura é muito complicado e foi mesmo muito difícil porque houve colegas que ligavam e diziam, doutor, nós temos o fulano que está internado e ele foram orientados os enfermeiros para não lhe atender. Quer dizer, foi baleado a posterior e não podia ser atendido. É uma esquece muito dolorosa e nessa altura era quase impossível interagir mesmo com os próprios os candidatos que depois na última hora desapareceram. Nos carregamos a cruz. Mas foi uma coisa interessante e nos defendemos com garra o Estado democrático e também tivemos muita colaboração do Ministério Público, ajudou-nos em grande parte e nos orgulhamos por isso. Acreditamos que em próximas eleições ah, deve haver uma estratégia de imagem dobrada para evitar que realmente se passe por aquilo que nós caçamos. Exato, e foi no escalar dessas manifestações que a 19 de outubro de 2024 era assassinado o advogado Elvino Dias. Como é que a classe na Zambésia reagiu a este ato macabro? Perfeito, com muita veemência. Nós, como Elvino era de cá, primeiro aguardamos pela orientação se havia a possibilidade de fazer manifestação, mas depois o Bolsonaro acabou anulando a ideia porque fazer manifestação era o sinônimo de subalternidade, porque nós somos um pilar e fazer manifestação não ficava bem. Então o que nós fizemos foi deslocarmos a casa do malogrado, da família, fizemos alguma contribuição como temos feito, fizemos chegar e mostramos que realmente a classe está decidida, determinada a enfrentar qualquer que seja, como fez o Elvino. Por isso, como disse, agora temos estado, que nos provoca, às vezes temos estado a demandá-los criminalmente, civilmente, para responder pessoalmente, porque muitas das vezes as pessoas dizem que têm ordens superiores, mas nunca aparecem a tal ordem superior e quem emanou. Então, o que nós fazemos agora é realmente mostrarmos à classe que somos fortes e se houver uma situação qualquer, podemos encontrar formas de como intervir e temos um piloto também muito atuante e faz a proteção dos advogados. Nós há pouco tempo tivemos um colega que estava a ser notificado para em 5 dias apresentar o constituinte que era dado como desaparecido e ficou com patrimônio, mas como nós como ordem intervimos e até hoje ele ainda continua em liberdade, não houve prisão nenhuma. Isto é uma grande valia. Então, para o caso do dia 19 de outubro, foi praticamente vamos lá, uma mexida na nossa integridade como advogados e todos nós sentimos-nos abalados e achamos que daqui para diante temos que encontrar alguma forma de também o advogado que esteja a trabalhar em prol da defesa dos direitos humanos encontrar alguma forma de compreensão. Como disse, por exemplo, o titular da Canelas quase perdia a vida porque depois de ele trabalhar foi sequestrado, foi barbaramente espancado. Então é um desafio, sim senhor,
mas achamos que mais unidos, se ficamos mais fortes, e isto vai fazer com que os que estão a tentar beliscar a imagem da ordem provavelmente se retraia, porque quanto mais fortes nos formos, melhor poderemos defender melhor os nossos interesses. Exato. Dr. Alberto Marquesa, o Conselho Provincial da Zambésia tem assinado vários acordos ou parcerias com diversas instituições da administração da justiça e não só. A quantas é que andam esses acordos e até que ponto em que os mesmos têm beneficiado a classe na Zambésia? Bom, como disse, o nosso conselho, a nossa província é pequena. Tentamos fazer ao nível da província, houve uma tentativa de celebração do memorando de entendimento com uma associação local e que é uma associação que tem estado a trabalhar em prol dos direitos humanos da rapariga, deficientes, e era mesmo para nós como ordem assistirmos e sempre que eles tivessem alguma atividade usar as nossas instalações para ver se podíamos capitalizar sobretudo para aquele equipamento que não temos. Mas calhou na altura em que entraram em cena as medidas do presidente norte-americano, do Trump, e por conta disso, a maior parte dos projetos que eram financiados pela USAID encerraram e aquele nosso memorando também acabou ficando sem efeito. Contudo, temos boas relações. Uma das estratégias que nós usamos era estar em estreita ligação com as instituições, quer administrativas, quer da administração de justiça, e isto permitiu-nos ter um contacto direto e fazer até amizade com o governador, com o procurador-chefe, com a juíza, agora a juíza-presidente, com o juiz-presidente do Tribunal Administrativo, com a juíza do Tribunal Fiscal, com o comandante provincial da PRM, porque quando temos uma preocupação, fazemos um contacto direto para não ter que passar por aquela. Aliás, mesmo quando da tomada de posse, no primeiro ano, fizemos a questão de fazer visitas de cortesia em quase todas as instituições e agora temos um Estado permanentemente em várias atividades e felizmente quer o governo, quer a procuradoria, quer o combate à corrupção, todos os eventos contam com a ordem dos advogados. E na semana passada, por exemplo, mas isto pela academia, mas nós fomos convidados como ordem, e eu fui orador de um seminário do Conselho Constitucional, e isto tem trazido grande valia para a divulgação da imagem da ordem e sobretudo, aquilo que são os nossos desiderados. Já fomos convidados que dentro do dia 29, sempre que há graduações na Universidade Católica, a ordem é convidada para participar como instituição, e isto nos permite uma maior interação e sempre que tenhamos uma preocupação, já não estamos por enveredar por aquela burocracia tradicional, temos um contato direto e isso nos ajuda muito. Então, em termos de memorandos, era um e o outro que tentou formalizar-se, mas por conta do encerramento da USAID, que era a instituição que financiava. Tivemos um outro caso da Associação dos Albírios, também queria que trabalhassem conosco, mas acabamos, mas sempre que somos solicitados, por exemplo, nessa associação de deficientes, deficientes sobretudo, fazemos a questão de apoiar o constituinte até ao ajudamento sem custo. Mas em termos de memorando, como tal que sejam operacionais, até aqui estamos um pouco fracos. Exato. Dr. Marquesa, estamos já sensivelmente 6 meses para o término do seu mandato. O que ainda falta por fazer? Bom, durante os 6 meses, nós temos estado a dar o nosso máximo. Procurando interagir com os advogados e advogados estagiários para identificar as áreas de número, as áreas de lacuna. Sobretudo, nos sentimos confortáveis quando se vai ao exame de aferição da ordem e temos maior número de chumbos de advogados. Então, aquilo é reflexo de que a preparação é deficitária.
Então, temos estado a sentar com eles para identificar quais são as áreas que eles, independentemente da formação que têm pedido frequentemente a partir do próprio gabinete, mas temos procurado ver quais são as áreas que efetivamente eles identificam. Outro problema que nós gostaríamos era combater de forma célere a procuradoria ilícita. Em todas as entrevistas que eu dou, quer nas rádios, quer na televisão, temos procurado demonstrar que os cidadãos precisavam ou precisam de se acautelarem sempre que forem a procurar um advogado. Pode ir para o tribunal, normalmente os cartórios informam quais são os advogados que frequentam os cartórios, pode ir para a própria ordem e onde ter acesso, por exemplo, à lista dos advogados, ou mesmo através do próprio website. Pode entrar no campo da Google e pesquisar os advogados inscritos, encontram na hora, e isto permite que os advogados consigam, portanto, evitar que sejam burlados por um indivíduo que não seja. O outro aspecto que também temos estado a tentar disciplinar é dos advogados que não têm estado a dar conta de recado. E já recebemos muitas queixas e esta semana também enviamos um ofício à ordem, ao Conselho Jurisdicional, de um cidadão que foi meter queixa na Procuradoria Distrital com a alegação de que pagou um advogado e não prestou serviço. Então, sempre que há situações destas, nós fazemos a questão de mostrar que a ordem é irreversível diante de situações como estas, e há processos em curso, e queremos que realmente, se o nosso mandato terminar, saiamos com consciência de missão cumprida. Vai se candidatar para o próximo mandato? Bom, como os políticos dizem, depende da vontade dos eleitores, não é? Os políticos sempre dizem isso, nos deixam numa situação de cepticismo se efetivamente vai agir. Atendendo e considerando que a ordem é uma agremiação de juristas e estão inscritos e pagam cotas, eu acho que não vai fazer muito sentido, não é? É como se fossem substituíveis. Tem que deixar e dar a oportunidade aos outros também, colegas que querem dar o máximo. Eu acho que só assim é que o verdadeiro sentido de democracia interna e para demonstrarmos que realmente estamos acometidos ao espírito de que queremos defender um Estado de direito democrático, temos que deixar para os colegas também mostrarem o que são, porque parecendo que não, ser presidente de um conselho provincial não é brincadeira. Precisa de muita entrega. Eu sou um docente universitário, mas algumas vezes tenho estado quase a fugir das minhas aulas porque tenho que atender alguns convites que há, e os convites aqui são quase, se não semanais, diários, se não semanais. E para além disso tenho meu escritório pessoal, e se não tiver paciência em gerir, depois temos um outro grande problema dos colegas que acham que o presidente é que tem que carregar a cruz quase um pouco de tudo. É quase impossível. Há atividades, se não estás em frente, ninguém vem, e às vezes até a Assembleia, somos tantos, estamos a falar de 78 advogados, mas no mínimo 30 podem ser os residentes, mas quando há uma atividade para conseguir convidar esses advogados e fazer esse presente é quase impossível. Então é uma grande responsabilidade que o presidente tem, e é preciso saber gerir o seu tempo e também ser muito altruísta para conseguir conciliar com um pouco de tudo. Caso contrário, se a pessoa candidatar-se só porque quer ser presidente, pode até a meio de caminho acabar vacilando. Então, por mim, tinha que deixar para os colegas que estiverem interessados e para ver, porque só assim eu fiz, ou nesse nosso mandato a nossa equipa fez, pode não ter feito o melhor, e quem sabe se o melhor o futuro presidente
possa trazer mais valia e traga melhorias também para vermos se efetivamente o Conselho continuará a servir. Dr. Marquesa, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço de entrevista e por esta conversa rica, tudo à volta dos desafios e dos avanços da classe ao nível da província da Zambésia. Obrigado todo meu. Não imagina como estou satisfeito em saber, porque quando foi criado este programa, eu uma vez até partilhei para saber como podíamos interagir. Então, quando recebi esse convite, disse não me posso perder, porque só assim é que eu acho que estarei a contribuir para aquilo que é o desiderato da ordem. E este nosso mandato foi um mandato com muita criatividade, um mandato em que assistimos muitas coisas mesmo para o próprio nosso o colega o Gildo, e acredito que não são muitas instituições que têm programas como temos aqui em Moçambique, como é o nosso caso. Então estamos todos de parabéns e eu estou muito agradecido, estou disponível até o nosso mandato, sempre que for necessário, estarei disponível para dar o meu mano. Obrigado. Muito obrigado. Estávamos a conversar com o Dr. Alberto Marquesa, que é presidente do Conselho Provincial da Zambésia, e conversamos muito em torno do funcionamento do Conselho, dos desafios e das grandes conquistas da classe ao nível daquela província. O ponto final da nossa conversa, do nosso espaço. Não se esqueça de subscrever as nossas páginas. Novo encontro, nova oportunidade, e até lá.